para que possamos estar adorando o nome do Senhor nessa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma noite muito especial. Amém, igreja? Amém. Vamos estar adorando o nome do nosso Deus com todo o nosso coração. Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar.
Deus, Ele é digno de toda a honra. Graça e paz. Hoje, quarta-feira, estaremos conhecendo um pouco das principais heresias da história. Mas antes eu convido você a fechar seus olhos. Vamos orar? Deus Pai, obrigado pela oportunidade de nesta quarta-feira podermos estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quais as principais heresias da história? Desde os tempos dos apóstolos, a igreja tem enfrentado muitas heresias. Na verdade, o que é uma heresia? Heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa. Quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para, presta atenção, admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Mas uma heresia também é um ensinamento errado, que é contrário à verdade da Bíblia. Mas eu acho interessante nós entrarmos em alguns detalhes do que é uma heresia. Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. A heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa, um ensinamento errado. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3, 4 e 5, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem por mania, por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ao longo da história surgiram muitas heresias sobre a Bíblia. No sentido geral, heresia é um ensino que vai contra uma religião estabelecida. Heresia é um desvio do ensinamento dessa religião. Heresia é apenas aquilo que distorce o ensino da palavra ou do ensino da Bíblia. Por exemplo, um ensinamento herético pode concordar com a maioria da Bíblia, mas negar que Jesus é Deus. Vamos ver João 10, do verso 30 ao verso 33. Diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Como a verdade que Jesus é Deus é o ensinamento fundamental da Bíblia. Jesus é Deus. Negar que Jesus é Deus é heresia. A Bíblia nos avisa sobre pessoas que ensinam mentiras. À primeira vista, a heresia pode parecer boa, correta, mas quando estudamos o que a Bíblia diz, descobrimos que é um ensino errado. Para não ser enganado por uma heresia, é muito importante conhecer e estudar a Bíblia. Vamos ver Atos 17, versículo 11, diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A Bíblia é nossa grande autoridade, porque é a palavra de Deus. E quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, há o seguinte registro: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda a obra. Toda doutrina deve ser fundamentada na Bíblia. Não tem como discutir essa verdade. Qualquer ensino que vai contra a Bíblia é mentira e deve ser rejeitada. Gálatas 1, versos 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muitas das principais heresias da história partilham crenças em comum. Por isso, em vez de descrever cada heresia, hoje nós vamos ver os principais erros ensinados pelas grandes heresias da história. Um dos principais erros é sobre Deus. Heresias sobre Deus. A negação da Trindade, por exemplo. Negam que Deus é 3 em 1. Eles rejeitam Jesus e o Espírito Santo como partes de Deus. E hoje nós vemos, agindo dessa forma e pregando dessa forma, os testemunhas de Jeová. 2 deuses é uma outra heresia. Existe um Deus mau do Velho Testamento, que criou o mundo físico, e um Deus bom do Novo Testamento que enviou Jesus. Nós chamamos de gnosticismo, que é um sistema filosófico e religioso que ensina que o conhecimento, melhor do que a fé, é a chave da salvação. Como refutar esse ensino? A Bíblia ensina que existe apenas um Deus, que criou tudo o que existe. Vamos ver Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Diz o texto: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus tem 3 partes: Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a única conta que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Mas além de heresias sobre Deus, existem heresias sobre Jesus. Eles negam a negação da sua divindade. É uma heresia. Eles não aceitam que Jesus é Deus. Alguns grupos, inclusive, sugerem que Jesus era apenas um homem tão bom que foi adotado como o Filho de Deus. Outros sugerem, como testemunho de Jeová, que ele foi a primeira criação de Deus. A negação da sua humanidade também é uma heresia contra Jesus ou sobre Jesus. Eles dizem que Jesus apenas aparentava ser humano. Jesus era apenas espírito. Sua aparência física era apenas uma ilusão. Ele não morreu realmente na cruz. E aí vem novamente o gnosticismo. Mas como refutar esses ensinos? Esse ensino ou esses ensinos? A Bíblia ensina que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele foi a manifestação de Deus na terra. Vamos ver? Abra a Bíblia. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele também teve um corpo físico e morreu na cruz, mas ressuscitou e agora está no céu.
Então, heresias sobre Deus, heresias sobre Jesus, mas também há heresias sobre, pasmem, sobre o diabo. Dizem que o diabo é um Deus. Há heresias que afirmam que o diabo é um Deus. Sugerem que o diabo é um Deus mau, oposto a Deus, mas igualmente forte. E aí entra alguns grupos gnósticos que fazem tal afirmação. É bom. Alguns grupos ensinam que o diabo trabalha para Deus, ou seja, o diabo é bom, procurando fazer a sua vontade. Outros sugerem que o diabo quer nosso bem. Olha, pense bem nisso. Se o diabo quer o seu bem, ele veio para matar você, destruir você, exterminar os seus sonhos, afastar você de Deus. Quando que ele foi bom? Quando que ele será bom? Mas para refutar esse ensino, a Bíblia ensina que o diabo foi criado por Deus, mas se rebelou contra ele. O diabo não quer nosso bem, ele quer nos destruir. Olha o que diz João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Heresia sobre Deus, heresia sobre Jesus, heresias sobre o diabo e agora heresias sobre a natureza humana. Dizem que, algumas heresias dizem que nós não nascemos com pecado. Cada pessoa nasce sem pecado e é possível viver sem nunca cometer pecado. Essa é uma ideia do pelagianismo. O pelagianismo nega especialmente a verdade acerca do pecado original. Algumas heresias dizem que só o espírito é importante. Nosso espírito é todo bom, mas nosso corpo é todo ruim. A salvação é ficar liberto do corpo físico. Mas para refutar esse ensino, a Bíblia ensina que somos pecadores por natureza. E diz mais, diz que todos pecaram, exceto Jesus. Vamos ver? Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24. Romanos 3, verso 23 e 24. Diz o texto lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus criou nosso corpo. Por isso, não é todo ruim, mas sofre as consequências do pecado. Mas também temos as heresias sobre salvação. Algumas heresias como você é salvo por obras. Quem vive de maneira correta pode merecer, dizem, a salvação, não precisando de Jesus. E aí é o pelagianismo. Nós já falamos sobre ele. Você é salvo por obedecer todas as regras. Dizem que precisamos obedecer a todas as regras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ou seja, a lei de Moisés continua válida. E aí vem entre os ebionitas. Eles dizem que Cristo é nada mais do que o novo Moisés. Você é salvo por intercessores ou outros Cristos. Não precisamos apenas de Jesus para ter acesso a Deus. Precisamos de outras pessoas, dizem. E normalmente pessoas boas, ou os líderes das heresias. Essas pessoas têm quase o mesmo estatuto que Jesus. E aí entram os marianos. A veneração pela Virgem Maria, né? Da Virgem Maria, está presente na vida desta igreja. Tanto na piedade popular como no culto oficial. A veneração da Virgem Maria. Para refutar esse ensino, Efésios 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2 diz assim:
nós vamos refutar a ideia de que só podemos ser salvos. Aliás, nós vamos afirmar que nós só podemos ser salvos através de Jesus. Diz o texto, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ninguém mais pode nos salvar, é Jesus. Nossas boas obras não compensam o pecado, que fique claro isso. Que fique claro também que apenas o sacrifício de Jesus pode pagar o preço do pecado. Agora, não precisamos mais oferecer sacrifícios, nem observar rituais complicados, como no Velho Testamento. Para continuar no pecado é ofender a Deus, é desprezar o sacrifício de Jesus. Para concluir, três heresias extremamente perigosas em nosso tempo. A primeira, nós chamamos de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que Deus dá riquezas e sucesso a quem o ama e a quem obedece. Problemas, sofrimentos, doenças são sinal de que a pessoa está em pecado. Porque quem está de bem com Jesus não sofre problemas, sofrimento e doenças. E mais, ser crente é um investimento. Quanto mais você dá para Deus ou para a igreja, mais bênçãos materiais você vai receber. Uma outra heresia muito perigosa nos nossos dias são os chamados testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é a primeira criação de Deus. Não acreditam que Jesus ressuscitou com um corpo físico. E também ensinam que apenas 144 mil pessoas vão morar no céu. Todos os outros crentes vão morar na terra. Os adventistas do sétimo dia é uma outra heresia perigosa dos nossos dias. Os adventistas do sétimo dia acreditam na Bíblia e também nas palavras de uma senhora chamada Ellen G. White. Segundo os adventistas, ainda é preciso obedecer certas regras cerimoniais do Antigo Testamento, como guardar fielmente o sábado, porque descansar no domingo é errado, e evitar alimentos impuros. Então, esse estudo desta quarta-feira vai nos mostrar com clareza que nós não podemos agir de acordo com o que essas heresias ensinam. Devemos ter muito cuidado, estudar a Bíblia, participar de cultos, de estudos bíblicos. Se você tiver alguma dúvida, procure o seu pastor, converse com ele. Mas eu espero que nesta noite, nesta quarta-feira, você tenha se despertado para o perigo que são as heresias. Tome cuidado e que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Toda a glória. Que possamos adorar o nome do nosso Deus. O nosso Deus que é grande, o nosso Deus que é exaltado. Que nessa noite nós possamos exaltar o nosso Deus que é grande. Amém, igreja? Aleluia. Louve com todo o seu coração. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Obrigada, meu Deus, por permitir, Senhor, estarmos aqui hoje nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado, o Rei exaltado.
Senhor. Te glorifico.